Oi, oi, tô de volta. Vocês sentiram minha falta? Eu nem preciso dizer, mas o Clive Barker é um dos meus autores favoritos. E muito antes dele criar obras atemporais como Hellraiser ou A Barate, ele começou sua carreira com uma antologia de contos chamada Livros de Sangue, publicada originalmente de 1984 a 1985. A coleção conta com 6 volumes, cada um deles com múltiplos contos de horror que exploram temas recorrentes da bibliografia do Barker, como desejo, ódio, sexualidade, transformações corporais, a busca por um êxtase inalcançável e também horror cósmico. Mas espera aí, Clive Barker, autor de horror cósmico, isso não está muito mais na pegada do H.P. Lovecraft, do Edward Chambers e até mesmo do Stephen King? Caso você tenha se esquecido, meu nome é Gustavo Fior e esse é o Fita Maldita, o canal onde dissecamos o terror em suas várias formas. E no vídeo de hoje, a gente vai desbravar os mares escarlates que compõem o quinto volume dos Livros de Sangue, essa coleção essencial para qualquer um que quer adentrar no imaginário sombrio do Clive Barker. Recentemente, a Darkside, que é parceira aqui do canal, mandou para mim uma cópia do quinto volume dos Livros de Sangue. E eu fiquei muito feliz porque, como vocês sabem, eu dei uma pausa aqui e eu senti que isso era um alerta para eu poder voltar para esse canal. Então, Darkside, muito obrigado, valeu mesmo. Como eu tinha falado anteriormente no vídeo do quarto volume da antologia, os 3 primeiros livros de sangue foram escritos em um momento da vida do Clive Barker e os 3 restantes vieram depois, quando esses 3 primeiros já tinham sido publicados e se tornado um sucesso. Como resultado, a gente consegue ter uma nítida diferenciação entre os contos presentes naqueles 3 primeiros volumes da coletânea e os contos desses 3 últimos. Há uma espécie de amadurecimento literário do autor que fica palpável na escrita e até mesmo na atmosfera de cada uma das narrativas. E esse aqui, em particular, é o menor dos 6 volumes, pelo menos em termos de quantidade. Enquanto todos os outros têm de 5 a 6 contos, esse aqui só tem 4 histórias, mas elas são um pouquinho mais robustas em questão de tamanho. Os contos que compõem esse volume são Candyman, A Madonna, Os Filhos de Babel e Em Carne e Osso. E já de cara, eu vou dizer que aqui tem algumas das minhas histórias favoritas do Barker, por uma série de motivos. E assim como nos volumes anteriores, a gente sente que existe um tema interconectando todos esses contos, traçando possibilidades e ideias que dialogam com as coisas que o autor geralmente aborda em sua obra, como sexo, desejo, ganância e, é claro, morte. E aqui a gente está sendo o tempo todo confrontado com a ideia do cosmicismo. Essa é uma doutrina filosófica que partiu dos escritos do racista H.P. Lovecraft e que traça uma série de questionamentos acerca da nossa presença, seres humanos, em meio a toda a grandiosidade do universo. É uma filosofia que gira em torno da pequenez humana diante dos mistérios do cosmo, bem como toda a ideia de que se existe um Deus, ele nos abandonou há muito tempo ou só não liga para nada do que está acontecendo aqui nesse plano terreno. Esse é um tipo de pensamento que você encontra com muita clareza em algumas obras como O Chamado de Cthulhu ou então Nas Montanhas da Loucura, e que acabou se sustentando como a base do horror cósmico que a gente conhece hoje. Esse subgênero que é repleto de monstros amorfos, formas não euclidianas e, é claro, tentáculos. Só que mais do que fazer suas próprias histórias de terror cósmico, o Clive Barker encontra uma maneira de subverter temáticas clássicas desse subgênero para impulsionar sua própria abordagem queer do assunto. Então, aqui a gente tem muitas coisas relacionadas a gênero e sexualidade, desejo carnal, ânsia pelo poder e também a destruição da civilização graças a esse embate entre forças que vão bem além da compreensão humana. O resultado, na minha opinião, é bem interessante e de bandeja ainda nos entrega alguns dos melhores contos do Clive Barker. Se de um lado a gente tem histórias muito impactantes como Candyman, que inclusive rendeu uma saga cinematográfica, do outro a gente tem espaço para contos como Em Carne e Osso, que é uma narrativa que nos deixa refletindo sobre toda a desgraça
que a gente é capaz de causar a nós mesmos. E assim como nos vídeos anteriores, eu quero falar detalhadamente sobre todos os contos e como eles se ligam entre si. Então vamos começar. O conto que abre o quinto volume dos Livros de Sangue é The Forbidden, mas por conveniência e popularidade, a Darkside decidiu traduzir como Candyman, o mesmo nome da franquia cinematográfica que se originou a partir daqui. Inclusive, esse conto já foi lançado anteriormente em um volume separado pela editora, e você ainda encontra ele por aí. A tradução que a gente tem aqui nesse quinto volume dos Livros de Sangue é a mesma que está no livro solto e foi feita pelo Eduardo Alves. A trama gira em torno da Ellen, uma estudante universitária que está desenvolvendo uma tese sobre pichações e grafites em um bairro pobre da Inglaterra. Eventualmente, ela acaba se deparando com um mistério em torno dessa figura mítica, um assassino com um gancho no lugar da mão e com uma aparência espectral, que atende pelo nome de Candyman. Esse querido se manifesta através da fé coletiva em sua existência, e a mera presença da Ellen aqui, uma mulher cética, acaba colocando em xeque o seu poder e a sua influência. Então, o que a gente tem aqui, essencialmente, é uma história sobre o poder da oralidade na criação de lendas. E eu sei que muita gente passa batido pelo conto porque ele acaba soando quase como uma trivia obscura sobre a franquia cinematográfica do Candyman, que começou lá em 1992 com o filme O Mistério de Candyman do Bernard Rose. E de certa forma, eu até entendo isso, porque eu sinto que a saga cinematográfica acrescenta um peso novo a essa narrativa. Nos filmes, a gente tem todo um contexto modificado, com a ambientação se mudando para o bairro de Cabrini Green, lá nos Estados Unidos. E a própria origem do Candyman traz à tona algumas discussões raciais, já que nessa versão ele é, a princípio, um homem negro que é violentamente torturado e morto por se envolver romanticamente com uma mulher branca. Isso não existe no conto, mas eu não acho que seja um demérito. Pelo contrário, eu sinto que o Clive aborda tão bem essa dinâmica de lenda urbana e da transformação de mitos populares através da oralidade, que até mesmo a diferente interpretação do filme soa como parte dessa reprodução de narrativas. Mas isso também não quer dizer que o conto seja totalmente desprovido de um debate social. Através dos olhos da Ellen, que tem essa síndrome de senhorita Morello e que acha que é capaz de resolver todos os problemas do mundo do alto de sua torre de marfim acadêmica, a gente tem uma visão dessa luta de classes dentro do Reino Unido. Para quem não sabe, o Clive é britânico e ele cresceu em Liverpool, que é uma cidade majoritariamente operária, e várias de suas obras lidam com questões sociais referentes à Inglaterra. E aqui não é diferente. A gente vê o descaso do governo e das autoridades com a população marginalizada e necessitada, ao mesmo tempo em que você tem essa mulher rica e parte de uma elite intelectual se vendo como uma salvadora. Eu acho um comentário bem interessante e que só se intensifica quando a Ellen se depara com essa criatura lendária que é o Candyman, que oferece a ela a possibilidade de ser assassinada e de se transformar em uma lenda. Porque afinal, como diz o próprio conto, para que serve o sangue se não para ser derramado? O cosmicismo se infiltra por essa história pelas brechas. De um lado, a gente tem um povo carente e desesperado, abandonado por seus próprios deuses e refém de uma entidade cruel. Do outro, a gente também tem uma mulher que se abre para a possibilidade de se transformar em um sacrifício só para preencher seu próprio ego. Esse é um ponto bem interessante, eu acho ele um excelente ponto de partida para quem quer começar a ler alguma coisa do Barker. Porque apesar dele carregar esse clima de grotesco, ele também não traz nada tão chocante assim que vai te deixar meio embrulhado. Mas ele também junta tudo isso com uma certa poesia, tanto na escrita quanto nos personagens em si. E é claro, eu já falei disso aqui antes em dois vídeos anteriores, mas eu deixo para vocês também a recomendação de ver os filmes que se originaram a partir desse conto, especialmente O Mistério de Candyman de 1992 e A Lenda de Candyman de 2021. Se você quiser ver os outros, também pode, mas eu já aviso que eles não são nem um pouco bons. O segundo conto dessa coletânea se chama A Madonna e talvez seja o que lida com o horror cósmico de uma forma bem mais explícita, tanto pelas temáticas do enredo quanto pela imagética empregada pelo Barker.
A trama acompanha um homem chamado Jerry, que está tentando fazer alguns negócios escusos com um mafioso local. Ele quer reestruturar um complexo de piscinas abandonado e precisa da ajuda desse agiota para poder financiar as obras. Só que quando ele leva o mafioso para o local, eles acabam se deparando com várias garotas muito jovens, nuas e sorrateiras, que se escondem deles sempre que eles chegam perto delas. E isso é só o começo de um enigma que vai sendo decifrado lentamente e que leva à descoberta da Madonna, essa criatura que dá título ao conto. O Barker sempre foi um cara muito atento a questões de gênero na hora de contar suas próprias histórias, ainda que algumas representações de violência sexual e abuso possam soar um pouco incômodas por uma série de motivos. Aqui ele mostra bem esse lado através da figura do Jerry, um cara misógino e malandro que trata e vê mulheres apenas como pedaços de carne. Ele fica obcecado por essas garotas adolescentes nuas, ele abusa de sua própria namorada em um momento bem desconfortável do conto e ele demonstra respeito apenas por figuras masculinas. Porém, ao entrar em contato com a Madonna, que é essa entidade cósmica primordial com um corpo amorfo e capaz de dar luz a incontáveis horrores e maravilhas, esse protagonista passa por uma transformação completa, e no final ele é meio que castigado virando uma mulher. Eu normalmente não gosto dessas narrativas que tentam forçar uma troca de papéis na luta entre o opressor e o oprimido, porque eu acho que elas geralmente reduzem todo o debate a piadas e estereótipos sem levar em conta contextos históricos ou construções sociais por trás dessas relações. Mas esse conto pega em uns lugares um pouco diferentes. A ideia de transformar Jerry em uma mulher soa como punição não por ele virar uma mulher em si, mas sim por ele se reconhecer naquilo que ele mais objetifica, despreza e desrespeita: um corpo feminino. E é justamente por nós acompanharmos essa história do ponto de vista misógino do Jerry que, no fim, esse presente da Madonna soa mais como um castigo. E eu acho muito interessante o fato de como essa história já discute muito bem esses papéis de gênero para homens e mulheres em uma época particularmente punk para se ter essas discussões, levando em conta que isso aqui foi escrito e publicado no auge do conservadorismo inglês, com a Margaret Thatcher no cargo de primeira-ministra. Para quem tiver interesse, ele não chegou a ganhar uma adaptação audiovisual, mas já virou uma história em quadrinhos, presente no quarto volume da coleção Tap in the Vein e com arte do Stan Locke, do Mark Farmer e do Fred Von Tobel. O terceiro conto do livro se chama Os Filhos de Babel e eu acho que ele parte para uma vertente bem interessante do horror, porque a fonte de medo dele não está em coisas muito explícitas, seja de cunho sobrenatural ou não. Na verdade, esse conto é bem genial, na minha opinião, por ele tratar do medo político como um horror cósmico, justamente partindo dessa ideia de governantes e autoridades como deuses que não se importam muito com a vida de nós, réis mortais. A história acompanha uma mulher chamada Vanessa que está ali viajando de boa de carro por algum lugar da Europa quando de repente ela se vê presa em uma conspiração ao descobrir uma espécie de base militar onde vários cientistas e filósofos estão sendo mantidos reféns. Ela acaba sendo presa lá também, e é nesse processo que ela descobre que aquele lugar é uma espécie de cúpula onde todas as decisões do mundo são tomadas. Desde guerras, atentados terroristas, política interna de outros países, conflitos territoriais em nações subdesenvolvidas, desenvolvimento de armas biológicas e doenças e todo tipo de coisa e desgraça. E os cientistas e filósofos que estão lá são meio que forçados a fazer essas decisões por serem parte de uma elite intelectual. Só que depois de tantos anos de reclusão, eles meio que fazem todas essas escolhas na base dos jogos de azar. É literalmente um decidindo se um país do Oriente Médio vai ser aniquilado da face da Terra com base em uma partida de, sei lá, truco. E o que a gente tem ao longo da trama é essa protagonista tentando fugir dali e revelar ao mundo tudo o que está acontecendo naquele lugar horrível, só que cada vez mais a gente vai percebendo como essa tarefa é meio impossível.
Esse conto tem um senso de humor bem degenerado e sombrio, algo que a gente já viu em histórias anteriores dos livros de sangue, como Catherine e Jack e também Abaixo Satã, por exemplo. Mas é interessante que o teor cômico aqui tem uma importância na própria narrativa, para ilustrar todo o absurdo que é esse controle mundial por uma minoria que está quase senil. E que, de certa forma, nem é tão absurdo assim, né, gente? 2023, a gente está vivendo isso aí já faz um bom tempo. De alguma forma, tem algo aqui que me lembra o filme O Segredo da Cabana, de 2013, que tem todo aquele plot sobre uma organização secreta que planeja sacrifícios ao redor do mundo para conter a ira de uma divindade ancestral. E apesar de não ter essa parte mais sobrenatural no conto, a gente tem essa ideia de que tem algo controlando a sobrevivência dos países, dos continentes e, quiçá, até da própria Terra. E ao mesmo tempo, eu gosto muito da inserção dessa protagonista na história, porque ela basicamente cai de paraquedas na situação inteira por gostar de não seguir regras, por não seguir placas de trânsito e por estar sempre em busca de um contato com o desconhecido. O que, né, é uma das bases do horror cósmico. Filhos de Babel não é exatamente meu conto favorito desse volume, mas eu acho que ele tem um conteúdo bem interessante para a gente analisar todas essas histórias como parte de um horror cósmico que, às vezes, é bem menos cósmico do que a gente pensa. Essa história até hoje não teve adaptação nem para o cinema, nem para a TV ou para quadrinhos. E eu acho até compreensível, porque é uma história bem difícil de se adaptar para outro formato. Aliás, isso é parte do encanto que eu tenho com a obra do Barker. Apesar de vários livros dele já terem se tornado filmes ou episódios de série de TV, eu gosto de como ele é um autor essencialmente literário, que não está muito preocupado com como aquilo vai ser adaptado para uma mídia visual ou audiovisual. O livro se sustenta por si só, e eu sei que isso é algo que muita gente pode torcer o nariz, mas eu particularmente acho bem cativante. O quinto e último conto presente nesse volume se chama Em Carne e Osso. E ele não só é o meu conto favorito desse quinto livro, como também tá ali no top 3 de favoritos de toda a coletânea. Aqui a gente vai até uma penitenciária e acompanha o dia a dia de um detento chamado Clive, que acaba de receber um novo companheiro de cela, o Billy. E esse Billy é um cara muito estranho. Ele é muito jovem, parece super frágil, e em determinado momento ele acaba confessando para o Clive que assumiu um crime que nem sequer cometeu, só para ser mandado para aquela prisão onde o avô dele teria sido executado décadas atrás. Eventualmente, a gente descobre que esse garoto queria entrar em contato com os restos mortais do próprio avô, que era uma espécie de feiticeiro, de ocultista e que era capaz de fazer algumas coisas bem bizarras com o próprio corpo. E ele acabou matando toda a família, exceto pela mãe do Billy, numa tentativa de encerrar essa linhagem maldita. Enquanto essa putaria toda está acontecendo, o Clive começa a ter sonhos cada vez mais vívidos com uma cidade estranha, um local cheio de moradores esquisitos e que a gente acaba descobrindo ser uma espécie de purgatório, para onde todos os assassinos são mandados assim que eles morrem. Eu sei que falando desse jeito parece só um monte de história desconexa e sem nada a ver com nada, mas não é bem o caso. O Clive Barker aqui aposta numa poesia e num lirismo para se questionar sobre a origem do pecado, do mal e da crueldade. E faz isso a partir de uma trama que serve quase como um romance entre esses dois detentos, o Clive e o Billy. Como todo mundo já deve saber aqui, o Clive Barker é um homem gay e a sexualidade dele sempre foi um ponto muito importante em suas obras. Tanto que lá no primeiro volume dos Livros de Sangue, a gente tem um conto protagonizado por um casal de homens. Isso é algo explícito e em momento algum é alardeado como se fosse algo chocante ou pioneiro. Só que aqui ele não necessariamente torna explícito esse romance entre o Clive e o Billy, mas usa de certos códigos para falar do homoerotismo nesse mundo que é totalmente masculinista e patriarcal, representado aqui por essa prisão. Então a gente tem uma dinâmica muito especial entre esses dois personagens, e dá para notar uma crescente afeição de um pelo outro, o que para mim soa como algo muito bonito e tocante em um conto que acaba tendo um clímax tão grotesco.
Mas pode ficar tranquilo, eu não vou dar spoiler aqui. Para além disso, a gente volta para os princípios do horror cósmico Lovecraftiano com essa ideia de um lugar, uma cidade, que só existe nos sonhos das pessoas e que é acessado quando a linha entre o mundo natural e o mundo sobrenatural é rompida. Eu gosto de como ele pincela esse conto com várias questões filosóficas sobre a origem do pecado a partir do conceito do pecado original, mas dando um novo significado para isso por uma ótica muito pessoal, muito própria do autor. E esse conto em particular representa tudo que eu mais gosto na literatura do Barker. Ela sempre é imprevisível, arriscada e original. Você acha que você sabe os rumos que uma história vai tomar, mas ele sempre dobra a aposta e acaba te colocando em situações que você jamais poderia imaginar que iriam acontecer. Mais do que uma inspiração como artista, eu acho ele uma inspiração como contador de histórias, pela forma como ele mescla tão bem os simbolismos do que ele quer tratar, sem deixar de lado toda a construção de narrativa em enredo. E ele faz isso também sem todo esse senso de grandeza, como se ele fosse mais inteligente do que os próprios leitores. Então, antes de entrar em alguns outros detalhes, só para dar meus 2 centavos, eu acho o volume 5 de Livros de Sangue espetacular. É um dos melhores capítulos da antologia e eu acho que vai agradar muito quem curte weird fiction, horror cósmico e, é claro, todo o trabalho que o próprio Barker já apresentou até aqui. Enfim, ler esse quinto volume dos Livros de Sangue foi muito interessante por uma série de motivos. Primeiro, que eu acho que aqui o Clive Barker consegue demonstrar uma maturação na própria escrita. E se você compara com os 3 primeiros volumes da antologia, isso fica ainda mais nítido. Segundo, que essa ideia do cosmicismo acaba servindo como um pano de fundo muito legal para explorar esses conceitos que estão tão enraizados no trabalho literário do Barker. Por exemplo, em Carne e Osso, com toda aquela discussão que se propõe a fazer sobre a origem do mal e do pecado, acaba tocando muito no tema do desejo. É também interessante analisar a forma como todos os protagonistas dessas 4 histórias são só pessoas que estavam no lugar errado na hora errada. São pessoas comuns, gente como a gente, algumas mesquinhas, outras virtuosas, mas que acabaram caindo na espiral do horror por conta de decisões ruins. E nesse ponto, é interessante olhar para a sutileza com a qual o Barker trata papéis de gênero e normas sociais aqui. Os homens são quase sempre gananciosos, misóginos e algozes para outras pessoas ao seu redor, tanto mulheres quanto outros homens. Já as mulheres assumem um cargo mais observador, mais reprimido, seja pelas amarras do academicismo, como no caso de Candyman, ou por literalmente um exército de militares, como a gente vê em Os Filhos de Babel. Elas quase sempre são reféns de homens ruins e a sua agência é comprometida o tempo todo pela repressão que elas sofrem na sociedade. São elementos bem interessantes e que já nos mostram um pouco desse olhar queer do Barker, que vai bem além do óbvio e das coisas explícitas. Existe uma subversão desses papéis, e até mesmo as noções de gênero se tornam um horror cósmico à parte, como o que a gente vê em A Madonna, por exemplo. Se você está disposto a mergulhar nesses rios banhados em sangue, eu indico feliz esse volume e a coleção como um todo, é claro. É uma ótima forma de desbravar as fronteiras do horror vindas da imaginação de um dos maiores mestres do gênero. Bem, mais uma vez eu queria agradecer a Darkside Books por ter me mandado esse exemplar do volume 5 dos Livros de Sangue. A coleção já está muito bonitona aqui atrás e eu estou ansiosíssimo para poder ter o sexto e último livro aqui na estante. Eu vou ficar felizão. Por último, eu sei que o canal estava bem parado aí ao longo dos últimos meses, muita gente veio me perguntar se eu tinha desistido, e eu não quero prometer um retorno colossal só para não cumprir direito depois. Então a gente vai de pouquinho em pouquinho, que com o tempo o canal aqui se ajeita. Prometo. Se você ficou até aqui, dá aquela forcinha e não esquece de deixar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no Fita Maldita. E também compartilhar o canal com todo mundo que você conhece que seja fã de horror, para a gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade amaldiçoada. Até mais! Ele ouviu o vento, estava eloquente como sempre. As vozes iam e vinham a cada rajada de areia, mas nunca, mesmo quando o vento se reduzia a um sussurro, desapareciam por inteiro. Enquanto escutava, ouvi um grito. Naquela cidade muda, o som foi um choque. Assustou os ratos de seus ninhos
e os pássaros de alguma praça isolada.